Nós estamos em pleno jubileu de 2025, Peregrinos de Esperança, mas sabemos que o processo sinodal não terminou. Ele segue até 2028 com o caminho proposto pelo Papa Francisco. De que maneira estes dois temas se conectam? O jubileu e a recepção do documento final do Sínodo. No programa de hoje nós vamos comentar esta coincidência como um tempo favorável de renovação eclesial. E quem conversa com a gente é a irmã Eurides Alves de Oliveira e Celso Pinto Carias. A irmã Eurides é religiosa das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, graduada em Ciências Sociais e mestra em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Integra a Ampliada Nacional da SEBS. Já esteve aqui e a gente recebe mais uma vez com muita alegria. Irmã Eurides, seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. É sempre uma alegria estar junto aqui no programa Igreja Sinodal. E o Celso Pinto Carias, que também já esteve com a gente, é cristão leigo, doutor em teologia pela PUC-Rio, foi professor nessa instituição e integra a equipe do ISER Assessoria. Celso, uma alegria também recebê-lo aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo. Como o Eurides falou, para nós é sempre muito bom, ficamos muito contentes de poder prestar esse serviço. A irmã Eurides e o Celso integram também o Serviço Teológico Pastoral, que idealiza e propõe este programa para aprofundamento do processo sinodal. Quero começar escutando a Eurides aqui para a gente abrir a nossa conversa, porque nós somos muito acostumados, irmã Eurides, com um ritmo talvez de eventos e atividades nas nossas dinâmicas eclesiais e tendemos a transformar também, seja o processo sinodal, seja o jubileu, em eventos. Como é que a gente faz para que o Jubileu da Esperança não anule o processo sinodal? Isso mesmo, Marcos. Eu penso que esse nosso vício, essa nossa ideia, às vezes, de fazer da igreja, da caminhada da nossa igreja, da caminhada das nossas comunidades, das nossas organizações, uma sequência de eventos e atividades, termina uma, começa a outra, essa visão precisa superar uma ruptura. E o Papa Francisco, né, nosso saudoso Papa Francisco, a quem a gente ainda está com o coração aquecido e tentando acostumar com a sua ausência, ele sempre nos dizia que do sínodo o mais importante não é o resultado, é o processo. Então a sinodalidade nos ensinou que a gente tem que gerar e promover, fomentar e fazer processos. Então, eu penso que para o jubileu não sucumbir o processo sinodal que está em curso, nós precisamos entender e acolher o jubileu como mais uma ferramenta para fortalecer o processo sinodal, né? Como uma oportunidade de graça, uma oportunidade para integrar os elementos do jubileu dentro dessa caminhada sinodal, que eu acho que tem muito a ver, né? Porque o jubileu nos convida a ser peregrinos da esperança. Se a gente pegar a peregrinação como uma caminhada do povo de Deus, a gente já tem uma conexão muito profunda com o jubileu. Então eu penso que a grande conversão e ruptura que nós temos que fazer é com essa experiência, com essa, como que eu vou dizer, com essa prática que às vezes a gente até intuitivamente faz, de entender a nossa caminhada como uma sucessão de fatos, não, mas entendê-la como um processo. E entendendo como um processo, nós vamos entender a sinodalidade como a grande esperança do momento. A esperança como princípio, a esperança como metodologia sinodal. Uhum. Olha aí que maravilha poder começar essa nossa conversa escutando a irmã Eurides trazer esses elementos para nos ajudar a perceber de que maneira que interconectam esses dois grandes temas, né, do sínodo, sobre sinodalidade, esse processo que está em marcha e também o jubileu que a gente está celebrando. E Celso, ainda na linha do que a irmã Eurides já iniciou aqui falando para a gente, de que maneira que o jubileu, a celebração do jubileu, pode nos impulsionar para uma recepção viva, seja do documento final e seja deste próprio caminho sinodal? Meu irmão Marcos e minha irmã Eurides, o tema geral do jubileu, ele já é uma grande chave, né? A esperança não confunde, né? Então, portanto, se a gente pega o documento, aqui, como diz Eurides, o nosso ainda saudoso Papa Francisco escreveu sobre o jubileu, isso está muito claro, né? Eu confesso que
durante a minha juventude, eu tinha muita dificuldade com a história das indulgências e tal, e até que eu consegui fazer uma síntese. E esse documento, ele acaba nos trazendo uma chave de leitura fundamental, né? Ele nos lembra que misericórdia e indulgência são sinônimos. Então, portanto, o caminho sinodal, ele é um caminho da esperança. Então, passar pela porta santa é passar também pela porta que se abre para um novo momento de igreja na história, no contexto, nos desafios que estamos vivendo. E aí, a dimensão sinodal, que já está mais do que demonstrada, que é constitutiva, né, ela acaba sendo um fruto desse momento jubilar, né? Então, ela acontece agora, a caminhada sinodal já vinha, o Papa abre o ano jubilar e nós celebramos, nós aprofundamos essa dimensão da esperança que o momento jubilar nos convoca, também dando continuidade, dando aprofundamento. Então, é uma força, não há incompatibilidade, né? O jubileu é uma força para que a gente possa, espiritualmente, inclusive, se preencher da esperança de uma igreja que, como lá na Evangelho Gaudium, no número 17, o Papa nos coloca logo nos primeiros pontos, né, de uma necessária reforma da igreja. Uhum. Gostei dessa analogia que você trouxe, Celso, da porta santa. E aí fiquei aqui pensando, essa porta tem que ser suficientemente larga, aberta como uma tenda para que possamos passar juntos e juntas, todos, como o Papa Francisco nos ensinou. Sim. E nos deixou esse legado, né, na esperança, trilhar juntos este caminho. Irmã Eurides, olhando para o jubileu que a gente está celebrando, que está em marcha, e também para esse processo que se estende até 2028, quais são alguns pontos de convergência que a gente pode encontrar e trazer para a nossa prática eclesial? Bom, eu penso que, primeiro, essa dimensão que a gente já trouxe, né, que a sinodalidade hoje se configura um caminho de esperança. Então, acho que entender e compreender a sinodalidade como esse caminho de esperança, não a esperança como um otimismo vazio, mas como a esperança bíblica, que dá certeza de que Deus caminha conosco, mas que nos faz também caminhar na direção da construção, né, e da renovação da igreja. Acho que esse já é um princípio que une, né? Entender a esperança como sinodalidade e a sinodalidade como esperança, nessa perspectiva dialética, né? Mas acho que o jubileu e a sinodalidade se relacionam porque ambos propõem uma renovação eclesial. Ambos propõem um processo de conversão e de mudança eclesial, né? Tanto a sinodalidade, que nos convidava a uma conversão pastoral, de saída missionária, de caminhar junto, de romper o clericalismo, de romper o isolamento. O Jubileu da Esperança também nos convida a peregrinar juntos, né? A caminhar na direção, o Sérgio já trouxe os elementos, né, da porta santa, ou seja, de uma igreja aberta, tanto para as pessoas entrarem quanto para as pessoas saírem, que eu gosto muito disso. A porta aberta permite que a gente entre para nos fortalecer lá no santuário, fazer os ritos, participar das celebrações litúrgicas, mas ela continua aberta para a gente sair, e sair para onde, né? O Papa Francisco lembrava, em saída missionária para as periferias. A indulgência também como uma experiência misericordiosa e solidária, de Deus para conosco e de nós para os outros. Então, nos lança também nos dramas da humanidade de hoje, né? O jubileu nos convida, e o Papa Francisco na bula foi muito concreto nisso. Ele disse que o jubileu nos ajude a olhar com esperança e misericórdia para os encarcerados, a olhar com esperança e misericórdia para os migrantes, a olhar para a juventude, sobretudo a juventude periférica, negra, empobrecida, olhar para os idosos que estão sendo descartados como memória viva da tradição jubilar. Então, eu penso que, nesse sentido, são elementos que coadunam e que se unem na mesma perspectiva, tornarmos
o projeto de Deus, o reino de Deus presente na história, com práticas sinodais, com esperança sinodal. Então, nesse sentido, o compromisso missionário é um elemento convergente, a conversão, a experiência da misericórdia e da solidariedade com os que sofrem, né? A ideia de corpo, de caminhar junto, de peregrinar, né? Peregrinação não é uma coisa, mas nós da Igreja de Jesus Libertador, das comunidades, das SEBs, das pastorais sociais, a gente fala a Igreja da Caminhada. E a Igreja da Caminhada, né? O Padre Edgar lembrava isso num programa aqui, nos faz caminhar junto, peregrinar numa proposta comum, a proposta libertadora de Jesus de Nazaré, que quer que nós, como Igreja, povo de Deus, assumamos com radicalidade a partir do nosso batismo e do compromisso de viver uma fé ligada à vida, do compromisso de viver uma fé incidindo no exercício da cidadania na sociedade, do compromisso de viver uma fé fazendo com que a liturgia não seja ritos vazios, mas seja a celebração dos pequenos gestos de sinodalidade e da esperança cotidiana das nossas comunidades. A sinodalidade é um caminho de esperança, disse a irmã Eurides. Vocês dois são sempre inspirados aqui, mas hoje vocês estão assim, maravilhosos nos ajudando nesta reflexão. A gente vai fazer uma pausa, um intervalo bem rapidinho e já nós continuamos esta prosa para lá de especial. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Quero agradecer muito a sua companhia aqui comigo a cada semana, nos temas que a gente vem refletindo, aprofundando, propondo um olhar aberto, abrangente para este caminho tão bonito que a Igreja tem percorrido nos últimos 12 anos sob a condução do nosso amado Papa Francisco, e agora seguimos neste caminho conduzidos pelo Papa Leão XIV. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, das séries que nós já tratamos aqui, basta você procurar no YouTube, @Igreja Sinodal, estão todos os programas disponíveis e assim você pode rever, compartilhar e aprofundar cada uma das temáticas deste caminho sinodal. Hoje eu estou conversando com a irmã Eurides Alves de Oliveira e com o Celso Pinto Carias sobre esta interseção entre o caminho sinodal e o Jubileu de Esperança, o documento final e o Jubileu de Esperança. E quero voltar a conversa aqui com você, Celso. Já olhamos de maneira geral para este caminho no bloco anterior, mas agora eu queria assim, especificar o documento final, este documento que foi fruto de um caminho que o Papa Francisco aprovou, o documento que foi redigido pela Assembleia, e às vezes a gente pode considerar este texto como o fim de um caminho, um texto conclusivo. Quais são os riscos da gente tratar este documento apenas como um texto conclusivo e não como um ponto de partida? Marcos, o risco é grande. Por quê? Porque, já tem tão bem pontuado pelo Eurides, se a gente perde a dimensão processual, a gente estabelece uma igreja, para usar uma figura de linguagem que o próprio Papa Francisco utilizou também, como uma espécie de museu, que você contempla, né, a situação, mas não desenvolve as consequências, né? Então, o documento final, por sinal, deve ser lido e relido, porque a perspectiva do documento é justamente de se abrir para o processo, né, e retomar com força, né, aquilo que é a visão de igreja, chamado tecnicamente na teologia de eclesiologia, né, a eclesiologia da Lumen Gentium, a eclesiologia que o Concílio Vaticano II deixou como herança, que é a eclesiologia que tem forjado tudo que até os dias de hoje a igreja tem feito. Claro que você não reforma a igreja em pouco tempo, uma vez que o concílio tem algumas décadas apenas, né? E aí é preciso que a gente retome esse documento, e não foi à toa que o Papa Francisco não quis fazer uma exortação final. Ele disse, olha, o documento final já estabelece um programa, né? E é preciso levar esse programa a sério. Os desafios do mundo são
imensos, são complexos. Estamos numa crise sem tamanho, uma crise civilizatória. E a igreja, né, precisa ser sinal de resposta a essa crise. Ela sozinha não dará resposta, mas se ela for capaz de unida, né, essa é a dimensão fundamental, sinodose, né, caminhando juntos, estabelecer marcos de diálogo, de encontro, né, e de muita esperança, como o próprio jubileu nos apresenta neste ano, nós daremos uma grande contribuição à humanidade. Agora, se pegarmos o documento, fecharmos ele, acabou o sínodo e não tem mais nada o que fazer, creio que aí sim vamos decepcionar. A esperança não decepciona, né? Isso é importante ser frisado. Então, é fundamental que, e a gente está acreditando muito, muito, até pelos primeiros gestos, né, do Papa Leão XIV, ele que estava muito próximo do Papa Francisco, que ele vai nos animar, ele vai nos dar condição de continuarmos a aprofundar o caminho sinodal. Uhum. Excelente. Irmã Eurídice, o Celso trouxe aqui uma palavra, um conceito que eu acho muito importante para a gente seguir nessa conversa, porque ele falou assim da recepção do Concílio Vaticano II. A gente está ainda passadas algumas décadas, né, 6 décadas do concílio, a gente ainda está trabalhando, ruminando, e o Papa Francisco fez questão de retomar esta riqueza do Concílio Vaticano II no seu pontificado. Como é que a gente pode favorecer a recepção do documento final nas nossas comunidades eclesiais? Bom, eu penso que um primeiro passo é as comunidades acolher o documento final como um dom do Espírito entregue às comunidades com o compromisso de aprofundar, de ler, de tornar ele realmente confrontando com a realidade da comunidade. Então, acho que as lideranças todas devem estudar. Eu acho que um passo para a recepção é, de fato, não colocar na biblioteca, é estudar, discutir, pontuar, ver os pontos de avanço, ver os pontos que precisam ainda de aprofundamento. Acho que esse é um dado. E para isso organizar, seja fazer o estudo individual, seja pequenos grupos, seja rodas de conversas, celebrar a caminhada sinodal, transformando em roteiros de oração, em roteiros de círculos bíblicos. Eu acho que tomar conhecimento do documento, como eu vou usar um termo aqui, como a palavra de Deus que brota da Escritura, mas que vai se concretizando na história, né? A palavra de Deus que também vem da construção coletiva da voz do povo de Deus, porque se a gente pegar a Sagrada Escritura, então, acho que um elemento é esse. O outro é recuperar as práticas sinodais nas nossas comunidades, paróquias e espaços, através dos espaços de participação, as assembleias, os conselhos, os grupos, os fóruns das pastorais, retomar essa prática e exercitar a metodologia sinodal nas programações todas que a gente vai fazendo nesse tempo. Acho que é importante. Um segundo é que o documento sinodal ajude as nossas igrejas, que está tendo muita dificuldade ultimamente, a resgatar o planejamento e uma pastoral orgânica na perspectiva sinodal, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente fazer uma avaliação das práticas, de como a gente está organizando, está planejando a nossa ação pastoral, confrontando ela com aquilo que nos oferece o documento, né? Pegando os elementos todos, né? E ele é muito amplo, ele traz a questão dos vínculos, a questão das relações, a questão da estrutura pastoral, a questão da participação de todos, da inclusão. Então, eu penso que transformar o documento final num planejamento organizacional das igrejas particulares, das comunidades, das pastorais específicas, é muito importante para poder ele tomar corpo, né? E aí, assim, a gente dá asas às esperanças, fazendo um pouquinho a analogia, né? Do que nos diz, né? A esperança tem asas e pés. Então, você finca a esperança no chão da comunidade, planeja, projetando passos processuais. E isso, então, dá asas à esperança para a gente poder não sucumbir diante das dificuldades, né? Eu penso que isso. E depois, a questão também de tornar o documento efetivo na nossa prática social. E eu tenho um capítulo que eu
tive assim uma alegria muito grande, que fala de a sinodalidade como uma profecia social. E aí eu penso que talvez agora o Papa Leão XIV, que tem a raiz da sua experiência na doutrina social da Igreja, eu acho que uma forma da gente tornar o documento final prática de vida é a gente fortalecer a doutrina social da Igreja nas nossas práticas também de inserção política, de cidadania, de formação da consciência dos cristãos cidadãos, sejam eles clérigos, sejam eles vida religiosa, sejam eles leigos na comunidade do povo de Deus. E aí, irmã Eurídice, permita-me, né? Ou seja, para a gente viver a profecia social, novamente a gente recorda do Papa Francisco, precisamos de poetas sociais, né? Para tecer estes caminhos bonitos de esperança no tempo presente para a construção do reino. E um elemento que você trouxe que me parece muito importante de frisar aqui para quem está nos acompanhando é esse de confrontar com a nossa realidade, né? Ou seja, baixar o documento no terreno da nossa realidade, da nossa comunidade e ver de que maneira que ele se aplica, que pontos que se aplica e como é que nós vamos colocando em prática, lendo sempre a partir dessa nossa perspectiva. Programa muito bom, quando os convidados são bons, o tempo passa rapidinho aqui na Igreja Sinodal. Irmã Eurídice, muito obrigado pela sua companhia e reflexão aqui no programa de hoje. Eu que agradeço e estou sempre à disposição e que a gente possa tornar esse programa cada vez mais escutado e que ele seja um instrumento realmente também de nos animar na esperança e no caminho sinodal. Que assim seja. Celso Pinto Carias, meu irmão também cristão leigo, professor, doutor em teologia, obrigado pela sua contribuição aqui no programa de hoje, nesse diálogo tão interessante com a irmã Eurídice. Eu que sempre agradeço de estar aqui com você, Marcos, e sempre com alguém que nos ajuda bastante, que neste caso hoje foi a irmã Eurídice, que a gente possa dar continuidade à dimensão sinodal com muita esperança, porque a esperança não confunde. É isso aí, vamos partir com este caminho, com essa certeza, trilhando este nosso caminho juntos e juntas. Agradeço você também que nos acompanhou nesse diálogo aqui hoje no nosso Igreja Sinodal. Na próxima semana, a gente continua, ainda nesta série, sobre o Jubileu da Esperança, e aí vamos agora olhar para as raízes bíblicas da esperança. Já falamos sobre as raízes bíblicas do Jubileu e agora sobre as raízes bíblicas da esperança. Eu espero você, tenho certeza que vai ser um encontro para lá de especial. Até a próxima semana.